Olá, irmãos, como estão vocês? Todo mundo bem? Todo mundo firme aí? A gente sabe que a situação não está nada fácil, mas a gente tem que ficar firme, não é verdade? Vamos confiar no Senhor, esperar no Senhor, que logo logo a situação vai melhorar para todo mundo, tá bom? Muito bem, a gente está iniciando um novo ano, né? Não apenas um novo ano, mas novas ideias, novas propostas, novos planos, e um deles está relacionado com a nossa escola dominical, que é esse livretinho aqui que a gente vai estudar a partir desse ano, que se chama Os Conflitos da Vida. A nossa proposta, a gente pensou nessa revista, primeiramente porque a gente está numa época muito difícil, nós estamos numa época de muito conflito, não é? Um conflito emocional, econômico, político, né? Uma época muito difícil para todos, e nós como cristãos também estamos enfrentando essa situação toda, e creio que essa revista pode nos ajudar a encontrarmos respostas e soluções bíblicas para enfrentarmos o momento em que estamos vivendo. Então quero desafiar você a acompanhar as nossas lições, tá bom? Se você gosta de ler a revista e ler a revista, você pode pegar uma revista, ou se você não é do tipo, eu não gosto de ler revista, mas eu gosto de assistir à escola dominical. Beleza, então não pegue a revista, mas fique com a gente na escola dominical, aprendendo um pouco mais a respeito dos conflitos na vida. São temas a respeito da nossa vida interior, tá bom? A gente vai falar sobre depressão, ansiedade, angústia, problemas como drogas, né? Coisas que têm a ver com os conflitos interiores principalmente, tá joia? Então, desafio você a ficar com a gente nessa e vamos aprender um pouco mais sobre os conflitos da vida. Bem, nós não vamos entrar ainda na revista hoje e durante o mês de janeiro, tá joia? A nossa proposta no mês de janeiro é estudar alguns temas que circundam o tema da nossa revista, tá joia? Então, nós não vamos falar sobre as lições da revista, nós vamos falar exatamente sobre esse mundo interior que é o mundo para o qual, ou ao qual os conflitos desse mundo então apelam, tá joia? Então nós vamos aprender um pouquinho mais sobre nossa alma, sobre a perspectiva bíblica desse mundo interior, dessa vida interior, e depois a gente vai estar um pouco mais habilitado a entender bem melhor as lições da nossa escola dominical, tá bom? Nós vamos provavelmente estudar temas, hoje nós vamos falar sobre o conceito de alma, e talvez nos próximos domingos, né, nós vamos ter mais 2 domingos aí pela frente, então provavelmente a gente vai estudar o conceito talvez de coração, o coração no sentido bíblico, né? Coração, espírito, mente, coisas que não estão na nossa lição, mas que tem tudo a ver com o que a gente vai estudar, porque é nesse campo que se situam os conflitos que são os objetivos e os alvos da nossa lição, tá joia? Então a lição de hoje, ela vai falar sobre a alma. O estudo da alma, do ponto de vista bíblico, ele pertence a um capítulo da teologia que se chama Antropologia Bíblica. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre um dos primeiros capítulos da Antropologia Bíblica, que é o estudo da alma humana, tá bom? O que a Bíblia pensa sobre a alma humana e o que é a alma humana. Eu espero que você aprenda muitas coisas novas, que você seja muito abençoado por essa lição e que você seja edificado por aquilo que a palavra do Senhor vai te falar hoje. Amém? Fica com a gente então e vamos estudar essa lição. A nossa proposta é estudar alguns temas relacionados com a vida interior. Nós vamos falar sobre alma, coração, espírito, mente, coisas relacionadas com o nosso mundo interior. Nós estamos estudando esse tema porque estamos nos preparando para compreender um pouco melhor a nossa revista da escola dominical, que vai estudar exatamente os conflitos da vida, principalmente os conflitos interiores. Como eu disse, hoje o objetivo é falar sobre o conceito bíblico de alma. Vamos lá então? Na época do Novo Testamento, havia um conceito sobre o ser humano que hoje nós chamamos de dualista. O que significa dualista? A palavra dualista, ela vem da palavra dois,
Ou seja, o ser humano era visto mais ou menos como uma coisa dupla, uma parte material e uma parte espiritual. A parte material, vocês podem imaginar, é o próprio corpo, e a parte espiritual refere-se à alma. Assim como hoje nós dizemos que o homem ele tem corpo e alma, ou corpo e espírito. Essa ideia na época do Novo Testamento era mesmo muito difundida e todo mundo pensava mesmo assim. Os contemporâneos de Jesus e dos apóstolos, principalmente os gregos, os judeus talvez não se enquadrassem tanto nessa categoria, mas os hebreus, desculpem, os gregos principalmente, eles acreditavam que o corpo e o espírito não se misturavam. Corpo e espírito, eles são de naturezas diferentes, são coisas diferentes. E eles, portanto, não se misturam, eles não têm contato um com o outro. Eles pensavam também que nem o corpo pode contaminar o espírito, nem o espírito pode contaminar o corpo. Como são coisas diferentes, cada um tem uma direção diferente a seguir. O espírito, de certa forma, ele poderia continuar intocado pelo corpo. O que o corpo faz diz respeito ao corpo e não contamina, não prejudica e nem beneficia o espírito. Pensava-se também que o espírito é bom e que o corpo é mau. Todos os desejos maus existem não por causa do espírito, mas por causa do corpo. Por exemplo, você mata, você rouba, você mente por causa das necessidades do corpo. Necessidades sexuais, por exemplo, necessidades de se alimentar, de beber água, necessidade de se manter vivo, por exemplo. Se você não tivesse essas necessidades, muito provavelmente o seu espírito estaria livre, né, para seguir um caminho muito melhor, porque o espírito é bom, é o corpo que é mau. E pensava-se também que o corpo ele é de alguma forma uma prisão para a alma ou para o espírito. Aliás, foi Platão, um dos principais filósofos gregos, que disse isso. O corpo é a prisão da alma ou a prisão do espírito. O espírito poderia viver uma vida muito melhor se não fosse pelas limitações do corpo. E pensava-se então que a salvação, de alguma forma, ela consiste ou consistia na destruição do corpo. A alma, o que a gente chamaria então de salvação, seria a libertação da alma das limitações desse corpo. Quando uma pessoa morre, portanto, o corpo morre e naquele momento a alma se liberta do corpo e a pessoa então pode viver uma vida muito mais plena, uma vida muito mais feliz, muito mais realizada num plano próprio para a alma que foi, portanto, a vida inteira aprisionada pelo corpo. Importante dizer que essa não é a ideia dos escritores do Novo Testamento. Nem Jesus e nem os escritores do Novo Testamento, e de fato nenhum autor bíblico, pensou dessa maneira. Como será que Jesus e os escritores do Novo Testamento pensaram a respeito da alma? A primeira coisa que Jesus e os escritores do Novo Testamento pensaram é que o ser humano ele é um todo indivisível. A união entre o corpo e a alma é uma união plena. O homem ele é um todo. Você não pode pensar no ser humano como uma alma que tem um corpo. Eu já li, por exemplo, livros de teologia que falam do homem como sendo uma alma que possui um corpo. Essa ideia não é bíblica. O homem é um todo. E você não pode pensar numa alma sem corpo, como você não pode pensar num corpo sem alma. A união entre o corpo e a alma, ela é plena e ela é total, de modo que quando eu falo homem ou quando eu falo ser humano, eu estou pensando numa união total e perfeita entre o corpo e a alma. A segunda ideia desses autores é que a alma e o corpo estão ligados e eles se influenciam mutuamente. O corpo, ele influencia a alma e a alma influencia o corpo, já que estão ligados como se fossem um único ser. É por isso que tanto a santidade quanto o pecado, seja do corpo, seja da alma, eles influenciam-se mutuamente. O que você faz com o seu corpo contamina a sua alma. E os pensamentos e sentimentos podres ou santos que você tem em sua alma, eles influenciam o seu corpo, seja para o bem, seja para o mal.
ok? Então, alma e corpo estão ligados e eles se influenciam mutuamente. Uma terceira ideia desses escritores do Novo Testamento é que tanto o corpo quanto a alma são bons, porque são criados por Deus. Para os gregos, o corpo era mau e a alma era boa. Para os escritores do Novo Testamento, não. Tanto o corpo quanto a alma são bons, porque foram criados por Deus e Deus não pode criar nada que seja mal. Deus só pode criar coisas boas, ok? Então, corpo e alma, ambos, são bons. O pecado contaminou tanto o corpo quanto a alma. O corpo está contaminado pelo pecado, é verdade, mas a alma também está contaminada pelo pecado. O problema do ser humano e do pecado humano não é o corpo e nem só a alma, são ambos. E como eu disse, ambos se contaminam mutuamente, de modo que o homem é um todo corrupto, embora bom em sua própria natureza, como uma criatura de Deus, é bem verdade, mas uma criatura boa que foi contaminada pelo pecado, tanto no corpo quanto na alma. E por fim, a salvação, ela envolve tanto a salvação da alma quanto a salvação do corpo. A Bíblia nunca disse que Deus salvaria nossas almas ou nossos espíritos e que o corpo ele seria deixado de lado, de modo algum. A Bíblia fala que nossa alma é transformada na conversão a Cristo, na redenção que temos em Cristo, mas ela diz também que o nosso corpo também é transformado. Um dia nós vamos viver com Deus e teremos corpos transformados, adaptados para viverem na realidade de Deus. O que é importante aqui é que tanto o corpo quanto a alma serão salvos por Deus. Vamos falar então sobre essa palavra alma. O que significa então a palavra alma do ponto de vista bíblico? Na Bíblia, a palavra alma, ela não é utilizada para descrever uma entidade espiritual em contraposição com o corpo. Por exemplo, quando nós falamos corpo e alma, a Bíblia não tem muito essa ideia. A ideia de corpo e alma, no sentido de que há uma entidade espiritual e uma entidade material, essa ideia não é muito bíblica. A gente vai entender na palavra de Deus que alma, ela não significa uma coisa espiritual, em contraposição ao corpo, que seria material. Alma na Bíblia, ela basicamente significa vida. E você sabe que a vida, ela não é uma coisa apenas interior, ela também é uma coisa exterior. Eu não sei exatamente o que é vida, né? Mas seja lá o que for, ela não é um atributo apenas da alma, ela é um atributo do corpo também. Então, vida, na verdade, é o que a gente chama, ou que a Bíblia chama, então, de alma. É isso que é alma, vida. Vida e alma são a mesma coisa do ponto de vista bíblico. A palavra alma na Bíblia, ela é traduzida, ou é a tradução no Velho Testamento, para a palavra nefesh. E no Novo Testamento, a palavra alma é a tradução da palavra psique. Vamos apresentar aqui capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, que é onde a palavra alma aparece pela primeira vez. Lá diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser nefesh, vivente. Vocês, na tradução de vocês, vão encontrar a palavra o homem passou a ser alma vivente, que é a tradução da palavra nefesh. O que é nefesh ou psique? É a vida. Então eu quero falar um pouquinho desse conceito de alma como sendo a própria vida. Em Êxodo capítulo 1, versículo 5, aparece a seguinte expressão: todas as nefesh que descenderam de Jacó foram 70. O que esse texto quer dizer? Todas as pessoas que descenderam de Jacó foram 70, ou todas as almas, ou todos os seres humanos, as vidas que descenderam de Jacó foram 70, essa é a ideia do texto. Também Atos capítulo 2, versículo 41 diz: então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 psiques. 3.000 psiques significam 3.000 pessoas, ou 3.000 vidas. Esse é o sentido bíblico quando usa a palavra psique ou nefesh. 3.000 vidas.
Também 1 Pedro, capítulo 3, verso 20, diz: enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 psiquês, foram salvos através da água. 8 psiquês significam 8 pessoas, ou 8 vidas. Portanto, a palavra nefesh, ou a palavra psique, ela significa simplesmente vida, vida humana, seja do corpo, seja do espírito. Vamos compreender então, agora que temos essa ideia de psique como vida, podemos entender Mateus capítulo 11, versículo 28. Olha o que Jesus diz: achareis descanso para vossas psiques. O que significa descanso para as nossas psiques? Já que eu sei que psique é vida. Isso significa que a vida inteira tem descanso, não é apenas a alma. Vamos dizer que eu poderia dizer que a alma tem descanso e o corpo não tem. Isso não é possível. É toda a vida que tem descanso, tanto a parte física quanto a parte espiritual. Na verdade, Jesus, nesse texto, está citando Jeremias capítulo 6, versículo 16, que diz o seguinte: perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa nefesh. Observem que Jeremias, ou Jesus, diz a mesma coisa que Jeremias disse, não é verdade? Nós encontramos descanso para a nossa vida, toda ela, tanto a vida do corpo, quanto a vida do espírito. Psique, portanto, é a própria vida. É uma vida íntegra, né? Um descanso de uma vida integral. Vamos entender também Mateus capítulo 6, versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa psique, ou pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a psique mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O que Jesus está querendo dizer quando ele diz que nós não devemos ficar ansiosos pela nossa psique? Ele está dizendo que quem para de comer ou quem para de beber acaba perdendo a sua psique. E o que ele perde quando para de comer ou quando para de beber é a sua própria vida. Não é verdade? É por isso que a gente fica tão preocupado com a comida e com a bebida, porque elas comprometem a nossa própria vida, e Jesus sabe disso. Comprometem a nossa psique. Por isso é que Deus garante e providencia para nós o alimento para que nós possamos continuar mantendo a nossa psique ou a nossa vida. Eu quero colocar mais um texto ainda para entender essa questão da psique como vida. Marcos capítulo 8, versículo 35. Quem quiser, pois, salvar a sua psique, perdê-la-á. E quem perder a sua psique por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Vejam que Jesus, quando diz que nós queremos salvar a nossa psique, não significa que ele vai salvar uma alma e que o corpo não interessa, o corpo não importa. Não, a psique, ela é tanto a vida do corpo quanto a vida do espírito. Então quem quer salvar todo o seu ser, é isso que ele está querendo dizer, salvar a sua própria vida ou manter a sua própria vida, esse há de crer no Senhor. Aquele que quer salvar a sua vida, certamente, quem quiser manter a sua vida, Jesus diz, ele vai perdê-la. Mas aquele que por amor do Evangelho, ou seja, crendo no Evangelho e vivendo por Cristo, então, através dessas coisas, ele poderá então salvar a sua própria vida. Jesus está nos dizendo que a psique, ao invés de ser conservada, ela deve ser sacrificada na verdade. Ou seja, eu devo renunciar à minha própria psique, ou seja, à minha própria vida, para que ela seja conservada. Jesus deu o exemplo de como sacrificar a própria psique. Mateus 20, 28 diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua psique, ou seja, a sua vida, em resgate por muitos. E lá em João capítulo 10, 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a psique pelas ovelhas. Eu estou insistindo nesse ponto
Porque a gente precisa perder um pouco aqui, já que falamos da psique bíblica, da psique no sentido moderno, né? Quando a gente fala de psique, a gente sempre pensa numa entidade interior, algo que não tem a ver com o corpo. Na verdade, o sentido bíblico de psique é o sentido de vida, inclusive a própria vida do corpo, uma vida até mesmo física, se podemos dizer assim, ok? Vamos então entender essa ideia de perder a psique, ou de perder a vida. Como a igreja recebeu esse ensino de Jesus? Filipenses capítulo 2, versículo 30, fala sobre Epafrodito as seguintes palavras: por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria psique, ou seja, a própria alma ou a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vejam que Epafrodito, ele se dispôs a dar a sua própria vida. É isso que significa dar, a própria psique. Atos capítulo 15, versículo 26, fala sobre Judas e Silas. Esses homens têm exposto a psique, ou seja, a vida ou a alma, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não estão expondo apenas uma entidade interior, estão expondo também a sua vida física, e é isso que significa a psique, a própria vida. Lá em Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo diz: porém em nada considero a psique preciosa para mim mesmo. O que é a psique? Você já sabe, é a alma ou a vida. Ele diz: a minha alma ou a minha vida, ela não é preciosa para mim mesmo. Qual é o erro mais tolo que uma pessoa pode cometer? O erro mais tolo que se pode cometer é ganhar o mundo inteiro e perder a sua psique. O que significa isso? Você ganhar o mundo e você perder a sua alma ou perder a sua vida. E aqui no sentido de perder mesmo, de você morrer. Imagina que alguém diga para você: eu vou dar o mundo inteiro para você, só que você vai morrer em seguida, você não vai desfrutar do mundo. Ora, para que alguém faria uma escolha como essa? Não é verdade? A vida por si só ou em si mesma, ela é mais importante do que todos os bens do mundo. Aqui, é claro, há um sentido ainda muito mais profundo do que a vida física, né? Porque provavelmente aqui psique tem um sentido de vida espiritual. De certa forma, uma vida eterna, embora essa palavra não seja muito aplicada para a vida eterna no Novo Testamento, mas aqui já há um reflexo de um ensino, de um outro ensino de Jesus, que vai falar sobre a vida eterna no céu, portanto. Mas o que é importante aqui é que psique também significa a vida. Uma coisa que a gente precisa deixar bem clara sobre a psique, ou sobre a alma, ou a vida, é que essa palavra ela não descreve exatamente a pessoa em si mesma, digamos o seu eu, a sua pessoalidade. Nós não poderíamos entregar ou renegar a nossa pessoalidade. Dizer, por exemplo, que não é mais o Eliseu que está aqui. Não é, eu renuncio o meu eu no sentido de que eu renuncio ser o Eliseu. Não, isso não seria possível e nem daria certo em termos de salvação, não é verdade? Quem tem que ser salvo sou eu mesmo. Eu quero que o Eliseu seja salvo e não outra pessoa. Eu estou com Cristo exatamente para que a salvação ela seja um benefício meu, um benefício pessoal meu. Então, nesse sentido, eu não me renuncio. Agora, eu posso renunciar à minha vida, à minha psique. Por quê? Porque mesmo renunciando à minha vida ou renunciando à minha psique, o meu coração, ou seja, o meu eu, ele ainda continua existindo. Ele sobrevive à morte da minha psique. Eu perco a psique, a vida, mas não perco o meu eu. O meu eu continua existindo. Vejam que a psique, no sentido de alma, ela é menos importante do que o próprio coração nesse sentido. O coração continua existindo, o eu continua existindo, até mesmo quando a psique ou quando a vida se vai. A gente pode entender melhor esse conceito de alma como vida quando a gente compara ou quando a gente estuda em paralelo com o conceito de espírito. Vamos fazer isso. Alma, nós já sabemos, ela significa psique, né? Ou é a palavra psique do Novo Testamento, que não significa nada mais do que a nossa vida natural. A palavra espírito, ela é a tradução da palavra grega
pneuma. A palavra grega pneuma é de onde vem a nossa palavra pneu, né? É porque a palavra pneuma, ela originalmente significa ar. Assim como o pneu está cheio de ar, nós estamos vivos porque também estamos cheios de um ar espiritual soprado em nossas narinas pelo próprio Deus quando ele fez o homem, ok? Pneuma, portanto, é espírito ou a vida espiritual. Bem, vamos entender então este conceito. O que a psique, então, ou a nossa alma, tem a ver com a vida eterna? Em 1 Coríntios, ou 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, Paulo diz: Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito psique vivente. O que significa? Ele foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Observe que aqui Paulo ele faz um contraste do primeiro homem, Adão, e o último homem, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O primeiro é alma e o segundo é espírito. Paulo está dizendo aqui que o espírito, ou pneuma, ele é melhor e mais importante, ou é melhor e mais importante ser pneuma do que ser psique. É mais importante ser espírito do que ser alma. Afinal, ser psique, ou alma, ou vida, isso pode ser perdido, mas jamais pode se perder um espírito. O espírito permanece, não é verdade? Mesmo quando a alma se perde. Tanto assim que o próprio Jesus, ele é um espírito vivificante. Também, no versículo 44 de 1 Coríntios, Paulo diz: semeia-se corpo psíquicon, ou seja, corpo natural, e ressuscita-se em corpo espiritual, ou seja, em corpo pneumáticon. Veja que nós estamos falando, da psique, como sendo a vida física, e aqui Paulo diz: nós semeamos no corpo natural ou no corpo psíquico, e quando ressuscitamos, nós ressuscitamos em corpo espiritual, não mais na vida física, não mais uma psique, mas um corpo espiritual. Pneumático aqui, para usar a palavra de Paulo, Pneumático, que significa espiritual. Ou seja, começamos a nossa vida com a vida física, psíquica, mas terminamos ou nós recebemos a salvação com a vida espiritual ou pneumática. A palavra pneumático espiritual aqui não significa, é claro, sem corpo, mas significa controlado e dominado pelo Espírito. O que Paulo está dizendo é que a vida começa pelo seu aspecto físico, mas então, em algum momento, quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, ela passa a ser um espírito, tá certo? Ela deixa de ser uma alma simplesmente, no sentido de psique, e passa a ser um pneuma, um espírito. Esse é o conceito, portanto, que Paulo coloca em 1 Coríntios. Vamos falar um pouquinho mais sobre a psique e a vida eterna. Lá no capítulo 2, versículo 14, Paulo diz: o homem psíquicon, ou seja, o homem natural, aquele que tem a vida física normal, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Aquele que tem simplesmente uma vida psíquica, ou seja, uma vida natural, uma vida comum, ele não pode aceitar as coisas do Espírito de Deus. Porém, o homem pneumático, ou seja, o homem espiritual, o homem que é controlado pelo Espírito Santo, julga todas as coisas. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que, de alguma forma, a salvação, usando aqui os termos gregos do Novo Testamento, ela é a passagem de uma vida psíquica ou de uma vida física, meramente física, para uma qualidade de vida espiritual. A vida física é o psique e a vida espiritual é o pneuma, que na verdade está relacionado com o próprio Espírito Santo, que é o pneuma por excelência, A palavra pneuma, hagios, é a palavra que o Novo Testamento chama, ou que é traduzido na nossa língua como Espírito Santo.
A ideia básica do Novo Testamento, então, qual é? O que o Novo Testamento quer nos ensinar quando ele faz essa distinção entre a psique e o pneuma? A ideia é nos ensinar que a vida eterna, ela é uma realidade diferente da vida terrena. Aquele que recebe a vida eterna, recebe algo diferente do que tinha na terra. A vida eterna, ela não é garantida, exatamente por ser diferente da vida terrena, ela não é garantida pelas coisas que mantêm a vida terrena. O que mantém a nossa vida terrena? Por exemplo, a saúde física. Não é isso que nos mantém vivos? Por exemplo, o alimento material. Se você não tem saúde ou o alimento material ou a água, você morre, não é verdade? Você pode também colocar aqui as riquezas deste mundo, já que as riquezas também são uma forma de garantir a vida física. Muito bem, tudo isso mantém a nossa vida física, mas a vida eterna não é mantida por essas coisas porque ela é uma outra realidade. Essas coisas são muito boas para manter a nossa psique, mas elas não funcionam no sentido quando a nossa vida ela se transforma em pneuma, vida espiritual. O que mantém a vida espiritual são outras coisas, outras realidades. Nós gostamos de cantar um cântico, né, bem famoso na nossa igreja, que diz o seguinte: este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Portanto, aquele que passa da psique para o pneuma, ele começa a rejeitar as coisas da psique, ou seja, da vida física, e ele passa a ser dominado pelas coisas do espírito e pelos interesses do espírito. E a própria dinâmica da sua vida não vem mais das coisas materiais, mas das coisas do Espírito Santo. O que é importante então para os nossos estudos sobre os conflitos da vida? O que é importante, eu vou colocar aqui algumas lições, né, que serão importantes baseadas nisso. É que primeiro, segundo a Bíblia, é natural que os acontecimentos da vida exterior afetem a nossa vida interior. Já que nós somos uma unidade, e nós não podemos deixar de ser uma unidade de corpo e de alma, ou de espírito, então o que acontece de um lado afeta o outro lado. Então não tem como, os conflitos sempre serão exteriores e interiores, e eles se afetarão mutuamente. A segunda questão é que a coisa mais importante para o cristão não é manter a sua vida a qualquer custo. Isso pode ser importante para o mundo, mas para o cristão, manter a vida não é o mais importante. Existem coisas mais importantes do que a própria vida, do que a própria psique. Nós sabemos disso. A nossa vida eterna é muitíssimo mais importante do que a nossa vida material. Afinal, a vida material, ela há de passar de qualquer modo. O cristão é uma pessoa espiritual, ou seja, ele é controlado pelo Espírito Santo. Ele não é controlado pelas coisas materiais, ele não é controlado pelas coisas da vida psíquica, mas pelas coisas da vida pneumática, as coisas do Espírito Santo. E por fim, a verdadeira vida do cristão não é aquela que ele vive neste mundo, mas é aquela que há de ser revelada quando ele se encontrar com Jesus. Nós vamos deixar, de certa forma, podemos dizer assim, deixaremos de ser almas viventes para nos tornarmos espíritos, juntamente com Deus. Agora, é claro, vamos retomar aqui a ideia, né? Não um espírito sem corpo. Certamente a Bíblia ela seria contra essa ideia. Nós vamos continuar tendo um corpo renovado, um corpo transformado, mas agora um corpo completamente controlado pelo Espírito Santo. Será, portanto, um corpo espiritual, no sentido de dominado e completamente controlado pela pessoa do Espírito Santo. É maravilhoso pensarmos assim. Existe uma vida muito mais rica, muito mais profunda, que nos é prometida e nos é dada por Deus, além dessa vida psíquica ou dessa vida física que todos nós temos. É uma vida espiritual, ela já está disponível para nós. Essa de fato é a vida eterna. E nós não estamos esperando para ganhar a vida eterna um dia, quando Jesus voltar, ou quando formos julgados no último dia. Não, Jesus disse que se nós crermos nele, nós já temos a vida eterna. Então você e eu já temos essa vida hoje disponível para nós. Vivemos uma vida na terra? Sim, vivemos. Temos uma vida psíquica?
ou uma vida física? Temos, sim, é verdade, mas já não somos mais controlados pelas coisas dessa vida. Somos controlados pelas coisas da vida que há de vir, a vida que haveremos de receber na eternidade, que é a vida espiritual, a vida que teremos com Deus. Ela já está disponível hoje para mim e para você. Amém? Que Deus o abençoe e que essa vida possa realmente estar controlando o meu e o teu coração. Você ora comigo? Senhor, eu clamo a Ti por bênção sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Ajuda-nos a entender essa verdade. Nossa vida é muito mais do que aquilo que estamos vendo, do que aquilo que estamos vivendo, daquilo, ó Pai, que o mundo tem para nos oferecer. A vida verdadeira é a vida que temos contigo. E quando Cristo se manifestar, essa vida há de se manifestar juntamente com Ele e há de nos ser dada para vivê-la eternamente na presença de Deus. Obrigado por isso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus o abençoe e a gente se vê então na próxima semana. Aliás, daqui a pouquinho, né? A gente se vê daqui a pouquinho, porque tem culto hoje à noite e eu te vejo às 18 horas aqui neste canal, ou então lá no templo, se você estiver com a gente no presencial, tá bom? Que Deus o abençoe e tenha uma semana muito abençoada na presença do Senhor e fica com Deus.